Nas favelas não existe democracia. Entre as mulheres negras, jovens negros, entre os indígenas, não existe democracia. Ontem, eu não paro de pensar nisso. Não paro de pensar nisso. Essa frase da Ruth Fiuza. Gente, quem não assistiu, assista. Foi a entrevista mais dura que eu já fiz até hoje. Muito chocante, muito impressionante. Ruth Fiuza é mãe, então, do Davi Fiuza. O seu filho foi sequestrado, torturado e morto pela Polícia Militar da Bahia durante o governo Jacques Wagner. Ela sequer teve o direito de enterrar o corpo do seu filho. Ela relatou o caso de um pai que teve um filho também jovem, assassinado pela PM da Bahia um pouco antes, que ele teve que recolher os pedaços do corpo do seu filho, esquartejado pela Polícia Militar, queimado pela Polícia Militar. É uma coisa assim, chocante. Chocante. A gente está fazendo essa série, sabe, Rebeca? Acho que é bem importante a gente saber que lugar nós ocupamos, né? As pessoas falam que fica criticando o governo, por quê? Não, todo respeito. O pessoal às vezes não gosta das críticas que a gente faz ao governo. Quero advertir o seguinte: olha, quando uma imprensa vai falar sobre as questões do governo, depois que o partido do governo falou, é porque tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa realmente de errado. Quando o partido do governo critica o governo mais do que a chamada imprensa progressista, é porque tem alguma coisa de errado, né? E acho que essa é uma questão aqui da Fórum. A Fórum não tem isso. Tem lugares diferentes. Você pega lá o Rovai e Adri no 11h30, mas que tem uma postura num outro nível de crítica. Pega o Miguel do Rosário, tem outra postura, ele tem uma visão muito mais condescendente, favorável ao governo, que eu tenho, mas também faz crítica. Não é proibido criticar o governo, não é proibido criticar o governo. Quando a mídia progressista abre mão da crítica do governo, ela deixa de ser mídia progressista, ela passa a ser, como dizia-se no passado, armazém de secos e molhados, dizia o velho Milor Fernandes. Então é isso. Dá para ficar quieto com o sofrimento de Ruth Fiuza? Não dá. E essa frase dela ecoa em mim, acho que vai ecoar por resto da vida. Eu ainda não conheci democracia. Nas favelas não existe democracia. Entre as mulheres negras, jovens negros, entre os indígenas, não existe democracia. É isso aí. E muito maior, né, Mauro, do que a gente noticiar aqui esses acontecimentos, é trazer essas mães, né, para falarem sobre suas dores. Acho que ninguém nunca vai conseguir contar essa história melhor do que elas, né, que vivem isso diariamente, que passam por essa dificuldade, essa luta, né, por justiça todos os dias. Então, esse é o nosso papel aqui, né, ampliar essas vozes e fazer chegar quem precisa. E a Giovânia Gonçalves dizendo: foi emocionante e revoltante a entrevista da Ruth Fiuza ontem. Fiquei com vergonha de ser petista, dizendo. Isso aí. Realmente, muito chocante. E, nós não vamos parar de ouvir, tá? Nós não vamos parar de ouvir as vítimas e as mães das vítimas, são também vítimas deste país. A gente, 3 semanas atrás, ouvimos a Débora Silva, mãe também de um jovem assassinado pela PM de São Paulo em 2006. Lembra daquela noite do confronto entre PM e PCC em São Paulo? Na verdade, noite não, né? Foi a vingança da PM contra o PCC, que é sempre assim, né? As PMs não agem por justiça, agem por vingança e saem matando a esmo. Nossos filhos pretos têm direito de viver. Débora Silva, ela que é fundadora do Mães de Maio, que é uma liderança expressiva no país ao lado da Ruth. As duas são companheiras nessa luta. E as duas conhecem e passaram a conhecer, a partir de 2019, a Maria Cristina Quirino, que vai estar hoje com a gente aqui. As frases são muito fortes, né? Aprendi a lutar da pior forma. Nossos filhos pretos têm direito de viver. Eu ainda não conheci democracia. Mulheres que estavam tendo a sua vida comum, com as alegrias, tristeza, criando filhos, criando a família, e foram arrancadas pelas PMs,
né, da sua vida cotidiana para serem lançadas na busca por justiça e pela memória dos seus filhos. Muito forte, né, Rebeca? É isso aí. Então, hoje nós vamos falar com ela. Maria Cristina Quirino é mãe de um desses meninos, 9 mortos na chacina de Paraisópolis. O Denis, que é o filho dela, né? Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos. O Marcos Paulo de Oliveira Santos, também de 16 anos. O Denis, desculpa, são 2 Denis, né? É o Denis Henrique Quirino da Silva, que é o filho da Maria Cristina, que a gente vai estar. Outro Denis é o Denis Guilherme dos Santos, de 16 também. Marcos Paulo dos Santos, 16 anos. Gustavo Cris Xavier, 14 anos. Gabriel Rogério de Moraes, 20. Matheus dos Santos Costa, 23. Bruno Gabriel dos Santos, 22. Eduardo Silva, 21. Laura Vitória Ferreira, 18 anos de idade apenas. Hoje a conversa é sobre eles. Enquanto isso, lá em Fortaleza está acontecendo o julgamento de outra chacina, a chacina do Curió. 11 jovens assassinados em 11 de novembro de 2015. É impressionante. Sabe o que aconteceu lá? É uma história muito conhecida. Um policial foi assassinado durante um assalto e aí pronto, acabou. Aí começa a vingança. 11 jovens assassinados. Houve um julgamento já em junho. Os 4 policiais responsáveis foram condenados a 275 anos de prisão, uma condenação raríssima. E agora está tendo, hoje, está tendo um julgamento de mais 8 estão em julgamento. Lá também tem uma mãe. Vocês estão vendo, nós vamos trazê-la aqui. Ela, nesse momento, está participando do julgamento da Incomunicável, está lá participando do julgamento, mas ela, Edna Carla Cavalcante, mãe do Aleph Souza, de apenas 17 anos, nós vamos chamá-la aqui mais adiante para vir conversar com ela, para trazê-la aqui para conversar com a gente. Então, lá na chacina do Curió, é isso, ó. Antônio Alisson, 17 anos, tinha um antecedente criminal? Tinha, crime de trânsito. Jardel Lima dos Santos, Aleph, vocês estão vendo a foto dele aí, Souza Cavalcante, 17, Marcelo da Silva Mendes, 17, Patrício João Pinho Leite, 16, Janderson Alexandre de Souza, 19, Francisco Enildo Pereira Chagas, 41, Valmir Ferreira da Conceição, 37, Pedro Alcântara Barroso, 18, Marcelo da Silva Pereira, 17, Renaíson Girão da Silva, 17. E aí fica essa história, né? Bandido. Sabe quantos desses tinham antecedente criminal? O Antônio, crime de trânsito, o Valmir, por conta de uma ameaça, e o Pedro, por conta de pensão alimentícia. O resto, nenhum antecedente criminal. Essa é a realidade dos pobres do Brasil. E como a Virgínia Merim fez menção, dia 29 de agosto, a gente celebrou a triste memória de 30 anos da chacina de Vigário Geral. Vocês estão vendo a foto, olha essa cena de 93, 21 mortos chacinados por 52 PMs. É sempre igual. Vingança por conta do assassinato de 4 policiais na guerra com os traficantes. Né? Apenas 6 dos 52 PMs foram levados a julgamento. Sabe quantos estão presos? Um. Né? Os outros 5 saíram da prisão, faz muito tempo, sendo os outros não. Dos 6, 2 não ficaram presos um dia sequer, os outros 4 ficaram alguns anos, tem apenas um preso até hoje. E a mesma coisa, você vai olhar os 21 mortos da chacina de Vigário Geral, da Alberto Souza, tá ele aí, ferroviário, Amarildo, frentista, Kleber, gráfico, Clodoaldo, industriário, Edmilson, mecânico, Fábio, estudante, Gilberto, vigia, e assim vai. Todos trabalhadores, moradores da favela.